Então agora, bom dia de fato, né? Gente, muito obrigado por esse carinho de vocês estarem aqui. Eu vou contar um pouquinho do meu testemunho, mas também, dentro desse testemunho, trazer uma palavra de Deus para a vida de vocês, para a nossa vida, né? Vou pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês em Jeremias 18, 1. Na casa do oleiro. O tema vai aparecer aqui, né? Então abram aí, por favor. Como eu sou tetraplégico, às vezes você fala assim, você é tetra? Sou. Não fecho as mãos, não tenho equilíbrio de tronco. Se eu chegar muito aqui para frente, eu caio. Então, de vez em quando, eu tenho que me dar uma equilibrada, mas flui. Por isso é que eu uso a Bíblia aqui no celular, para não ter... Imagina, sem fechar as mãos, não tem como ficar folheando, né? Então, aqui é só... Então, vamos lá? Amém? Todo mundo abriu? Na casa do oleiro. Essa é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Levanta e desça à casa do oleiro. Só um momentinho, deixa eu tirar aqui que está... Levanta-te e desça à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então desci à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se nas suas mãos. Por isso, ele o refez, moldando outro vaso, de acordo com a sua vontade. Então a palavra do Senhor veio a mim: ó Israel, será que eu não posso agir com vocês, assim como fez o oleiro? Pergunta ao Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó Israel. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu advertir se converter da sua perversidade, então me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. Amém? Frisem bem esse último versículo, por favor, irmãos. E se essa nação que eu advertir se converter da sua perversidade, então me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que tinha planejado. Amém? Irmãos, eu sou nascido e criado num lar evangélico. A primeira porta que os meus pais me levaram, depois que nós saímos da maternidade, foi a igreja. Todos os 5 filhos que o nosso pai e nossa mãe têm, foram consagrados ao Senhor. Primeira porta, não teve outra. O Denis, o Anderson, eu, Fabinho, a Neiva e a Raquel. E nós fomos nascidos e criados ali nesse lar evangélico. Só que, quando a gente vai crescendo, e é muito importante essa palavra de hoje, porque hoje a gente comemora o Dia dos Pais. A gente vai crescendo e a gente vai tentando ser o oleiro da nossa vida. A gente vai tentando formar a nossa vida, ao invés de deixar ela nas mãos de Deus. E a gente vai tentando forjar. A gente vai achando que a gente sabe de tudo, que nós somos os melhores e que nada vai acontecer. E o meu pai, como instrumento de Deus, como sempre foi e sempre será na minha vida, ele sempre vinha conversar comigo. Fabinho, com 13 anos de idade, 14 anos de idade, eu já estava trabalhando fora. E sem precisar. Fabinho, você já não vai mais para a igreja. Fabinho, você não canta mais no coral da igreja. O que está vendo? O que está acontecendo? E ali eu fui, aos pouquinhos, dando uma desviada dos caminhos do Senhor. E com isso, eu fui deixando de ouvir a voz de Deus. E Deus, Ele fala a todo momento com a gente. Ele usa de diversas maneiras para falar com a gente. Através de um evento, de uma situação qualquer, de um psicólogo, de uma terapia, através de um atravessar de rua e que o carro buzina em cima de você, ou quase te atropela, através de uma mensagem pastoral, através de um testemunho. Ele usa de diversas maneiras para falar com a gente. Mas
a gente só vai entender se a nossa vida estiver nas mãos de Deus. A gente só vai ter os nossos ouvidos sensíveis à voz dele, se a nossa vida estiver nas mãos de Deus. E eu fui tirando a minha vida das mãos de Deus. E quando meu pai falava, Fabinho, você não faz mais isso, não faz mais aquilo, quando eu ia para a igreja, era só para sentar no banco da igreja, para fazer o meu pai de bobo. Quando meu pai me via ali, que ele olhava, o Fabinho está na igreja. Quando ele desviava o olhar, eu metia o pé. E assim eu fui me desviando. Ia somente, eu não deixava de ir à igreja. Mas não deixar de ir à igreja e sentar no banco da igreja, não quer dizer nada. Se você não tem envolvimento, se você não vive a igreja, se você não lê a palavra, se você não faz o teu devocional, se você não trabalha nos ministérios da igreja, se você não serve. E eu fui crescendo. Crescendo, crescendo, crescendo. Irmãos, com 23 anos de idade, eu achava que eu era o cara. E que eu era insubstituível em tudo que eu fazia. E que não existia ninguém melhor do que eu. Com 23 anos de idade, eu já estava vivendo a minha vida, tendo minha situação financeira independente. Eu era produtor de show. Eu trabalhei com Cara Metade, com Zeca Pagodinho, Chiclete com Banana, com vários cantores famosos, uns ainda estão aí fazendo sucesso, outros não mais. E aquilo ali ia vendando os meus olhos para a grande realidade e me tirando das mãos de Deus. Qualquer boate no Rio de Janeiro, com quantas pessoas eu tivesse, todo mundo entrava de graça e comia e bebia de graça. E aquilo ali ia vendando os meus olhos para a realidade. E ainda eu ia assim, achando que eu era o cara. E o meu pai sempre falava assim, Fabinho, essas pessoas que você está trabalhando, olha o que ele falou para mim. Se algum dia acontecer alguma coisa com você, essas pessoas não vão estar nem aí para você. E sabe o que eu falava? Batia no peito. Todo mundo fechamento comigo, pai. Tá doido. São todos meus amigos. Só que eu não tinha experiência o suficiente para enxergar o que o meu pai, com a experiência que ele tinha e que ele tem, que aquilo não era realidade, que aquilo não era verdade. E que ia dar ruim. E Deus ele veio tentando falar comigo de diversas maneiras. E a maneira mais clara que ele falou comigo foi através de uma moça que trabalhava na casa de uns amigos meus. E ela virou e falou assim, Fabinho, eu tenho um aviso de Deus para te dar. Deus mandou te avisar que você vai sofrer um acidente de carro. E seu acidente, irmãos, ela descreveu exatamente como seria o acidente. Seu acidente vai ser numa curva. E naquele momento, ela falou assim, deixa eu orar e te ungir com óleo. E naquele momento eu zombei do aviso que ela estava me dando. E Deus estava usando ela como instrumento, como boca dele para falar comigo. E eu não dei atenção. E ela falou assim, deixa eu te ungir com óleo. E eu falei para ela, pega esse óleo e vai fritar um pastel para mim que eu estou com fome. Quando a gente foge da presença de Deus, quando a gente some da presença de Deus, a gente comete esses absurdos. E ela insistiu, e eu falei assim, então tá bom, vai, ora. E ela me ungia com óleo. E eu ficava de olhos abertos. Quando ela acabou, eu virei e falei assim, agora vai lá e bota um prato de comida que eu estou com fome. E aí fui viver a minha vida. Achando que estava tudo normal e que nada aconteceria. E Deus ele foi usando de outras maneiras que eu não vou relatar para vocês, que foram várias, mas eu estou relatando aquela que foi mais clara. E vocês lembram do versículo que eu pedi para vocês frisarem? Que é o versículo 8. E se essa nação se arrepender dos seus maus caminhos, da sua perversidade, eu também me arrependerei e não trarei a desgraça que estaria planejando para ela.
Irmãos, se eu tivesse parado, simplesmente ouvido a voz de Deus, tivesse me arrependido dos meus pecados, das minhas práticas enganosas, hoje eu estaria andando. Eu tenho certeza disso. Porque Deus, Ele escuta o desejo do nosso coração. Ele ouve a nossa oração. Ele sonda os nossos caminhos. Ele sonda o nosso coração. E Ele está aqui para trazer as maiores bênçãos para a gente. Sabe por quê? Porque nós somos filhos dele, nós somos soldados de Cristo. E todo soldado tem que ter quartel. E o quartel do cristão é a igreja. Não adianta você falar, eu estou na célula, eu estou na igreja em casa. Não vai nessa. Alguém falou isso para você e não leva isso para o teu coração, para o teu pensamento. Todo soldado de Cristo tem que estar aqui, na casa dele, servindo a ele, trabalhando para ele. Não adianta você querer servir ao mundo, porque não vai dar certo. Não adianta você falar, é só uma cervejinha, é só um bate-papo. Hoje eu escolho quem vai andar comigo. Hoje eu escolho quem vai sentar do meu lado. Eu não permito que quem não presta, não sente, não fale comigo. Eu evangelizo. Eu vou evangelizando. Mas eu não permito que fique vivendo comigo. Se essa pessoa não quiser mudança, não vai andar comigo. Eu sou filho de Deus. E os pensamentos dela não mudarão o meu pensamento. Porque se você tem um pai que fuma, se você tem um pai que bebe, não estou dizendo que isso é a regra, tá? Mas a sua chance é de fumar e de beber. Porque você segue aquilo que está ali. Porque você convive com aquilo que está ali. E aí meu pai foi falando comigo. 3 meses depois de eu ter saído daquela casa e não ter dado ouvido ao que Deus tinha me falado, eu estava voltando do show do Cara Metade, e com muito sono, naquele mês nós tínhamos feito 18 shows, tinha dia que eram 3 shows de uma vez só, olha onde eu estava, nascido e criado num lar evangélico, no terreirão do samba, ao lado da apoteose, onde o carnaval, onde o diabo reina. Eu estava ali, servindo ao diabo. Literalmente servindo ao diabo. Às vezes você não percebe o que você está fazendo e acha que é uma coisa inocente, mas você está servindo ao inimigo. Tenha certeza disso. Não simplifique as coisas da tua vida. Não simplifique o pecado. Pecado é pecado. E a gente precisa se livrar dele. E eu preciso também me livrar dos meus. Porque todos nós somos pecadores. Não é porque eu estou aqui em cima, ou então porque o pastor, fulano, ciclano está aqui porque não peca. Porque nós pecamos. Nós pecamos. E ali no terreirão do samba, num domingo, eu deveria estar na igreja, eu estava no terreirão do samba. Peguei alguns dos meninos do Cara Metade, coloquei dentro do carro, deixei eles no hotel, era tarde da noite, já era madrugada, deixei eles ali no hotel, um deles virou para mim e falou assim, Fabinho, fica aí porque a gente vai ter muita mulher, vamos nos divertir, vamos embora. Eu falei assim, não, cara, eu vou para casa, preciso descansar. E assim eu fui para casa. Eu morava na Praça Seca, peguei o carro de Copacabana, era o hotel onde eles tinham ficado, fui dirigindo, estava com muito sono, e meu pescoço já pesando, baixei um pouco o banco do carro para não encostar a cabeça e não dormir, liguei o som alto, estava com cinto de segurança, e fui levando o carro na pista do meio da Avenida das Américas. A 200 metros do Barra Shopping, eu pensei, a 400 metros do Barra Shopping, eu pensei, vou dar uma dormida, descansar um pouquinho, e depois eu peço segurança para me acordar e ele me leva e eu vou para casa. Ali tinha uma boate chamada Rock in Rio, eu vivia ali naquela boate, e os seguranças já me conheciam, só que a 200 metros do Barra Shopping, meu carro na pista do meio, ele fez uma curva, exatamente como ela falou, bateu e foi capotando, e meu pescoço foi para frente. Quando ele voltou, eu tive a lesão medular.
O carro parou de lado, esse braço ficou embaixo da porta, não quebrou, só arranhou. E eu só lembro, eu estava sozinho. Eu só lembro de uma coisa daquele acidente ali naquele momento. Do meu irmão perguntando onde estava meu braço. E eu falei assim, está lá para trás. Por que o meu irmão? Porque Deus ele foi cuidando de todos os detalhes daquele acidente. Deus ele quer cuidar dos detalhes da tua vida. E você precisa permitir. Ali eu já não conseguia mais permitir, porque eu já estava inconsciente. Mas ainda assim ele foi cuidando. Uma menina que passava ali ao local do acidente, ela disse que viu o acidente acontecendo. Ela pegou meu telefone celular, ligou, ela disse que eu dei o telefone da minha casa, e eu não lembro de ter dado o telefone da minha casa. Ela ligou, minha mãe atendeu o telefone, ela deu a descrição do carro, meu irmão pegou o carro, foi até o local do acidente, o bombeiro demorou 1 hora e pouca para chegar até o local, a menos de 800 metros, porque eles achavam que era trote. Ainda tem muita gente que passa trote para a polícia, para o corpo de bombeiros. Aí eles foram até o local do acidente, cortaram o teto do carro, me tiraram deitado na maca e me levaram para o Hospital Miguel Couto. Chegando no Hospital Miguel Couto, era 3 e pouca da manhã, quase 4 horas, de olhos fechados, sem mexer mais nada. E eu escuto o médico falar assim, esse aí, se não morrer, vai ficar tetraplégico. Eu abri o olho, fechei e falei assim, pensei comigo, está amarrado em nome de Jesus. Foi assim, irmãos. É no deserto que a gente lembra de Deus. É no momento de aflição que a gente lembra do que Deus tem para falar com a gente. Aí a gente fala para Ele, Deus, me deixa ficar. Deus, cuida de mim. E aí Ele tira a gente do deserto e a gente volta a esquecer dEle. Uma vez eu escutei uma mensagem do pastor falando assim, tem gente que não pode sair do deserto para não esquecer de Deus. Porque sai e volta, sai e volta, sai e volta toda hora, gente. E ali naquele momento eu falei assim, está amarrado em nome de Jesus. Quando eu acordei de manhã, irmãos, eu não conseguia fazer isso aqui, ó, olhar para o lado com os olhos. Somente o virar dos olhos para o lado. Meu pai entrou na minha frente, Leandro. Pastor Leandro. Pela intimidade a gente peca. Pastor Leandro. E ele virou para mim e falou assim, eu olhei para ele e falei assim, pai, onde é que eu estou? Ele falou assim, você não lembra? Eu falei assim, não. E o meu pai, eu nunca vi igual. Ele tem uma ligação com Deus, que se eu chegar nesse nível, acho que eu volto a andar. Creiam. Se eu chegar nesse nível, eu volto a andar. Eu estou buscando chegar a esse nível. Todos os dias que ele acorda, ele senta na mesa lá da sala, pode ser 5, 6 horas da manhã, ele começa a ler a Bíblia dele. Todos os dias. Todos os dias. De manhã e à tarde. E Deus, ele falava com meu pai coisas incríveis diretamente. Naquele momento, e que ele virou para mim e falou assim, você não lembra o que aconteceu? Eu falei assim, não. Então você deve ter dormido você dormiu no volante, você sofreu um acidente de carro, mas todo o tempo que você precisar, e você vai precisar usar cadeira de rodas, mas todo o tempo que você precisar usar cadeira de rodas, eu vou estar com você e não vou te abandonar. E isso se perpetua até o dia de hoje. E naquele momento que ele falou isso, eu falei assim, então tá uma maravilha. Mas eu achava, irmãos, que usar cadeira de rodas seria por 2, 3 meses no máximo. Dia 11 de outubro agora, vai fazer 25 anos. Parece que são 3 anos. E vocês vão entender o porquê parece 3 anos. Não parece ter isso tudo. Quando ele falou isso, eu dormi, e eu estava com aro em volta da minha cabeça, parafusado aqui, parafusado nas laterais e aqui atrás. Deitado na maca, com a minha cabeça um pouco para fora da maca, e aqui embaixo uma cordinha pendurada com 4 quilos,
puxando a minha cabeça para trás, para que as vértebras saíssem de cima da minha medula. Para daí sim eu ser levado para a sala de cirurgia. Chegando a quase 16 quilos, mais ou menos. E quando eu estava pronto para ir para a sala de cirurgia, meu pai segurava nas minhas pernas lá embaixo, um médico aqui no meio, outro médico aqui na minha cintura pélvica, o outro mais aqui, e uma médica residente segurando na minha cabeça. E eles contaram, 1, 2, 3 e já, para me transferir para outra maca. Eles foram e a médica ficou com a minha cabeça na mão. E aquele aro que estava parafusado aqui soltou-se nas mãos dela e a minha cabeça bateu de novo na maca, lesionando ainda mais o que já estava, piorando ainda mais o que já estava pior. E aí o médico tira ela dali, meu pai quase desmaiou ali, me transferiram, fui para a sala de cirurgia e quando eu voltei praticamente morto em cima daquela maca. E um médico, tem médico aqui? Tem? É que eu ia falar mal do médico, mas então eu não posso. Vocês são lindos, maravilhosos, só vocês, tá? Mas um médico que não são vocês, achando que era Deus. Ai, que pena não poder falar, né? Brincadeira. Achando que era Deus, virou para o meu pai e falou assim, de hoje o seu filho não passa. Não tem mais nada que a gente possa fazer por ele. Você não precisa ter fé. Você não precisa ter fé. Mas se o pastor Leandro tiver fé por mim, um milagre que eu não acredito pode acontecer pela fé que ele tem. A fé que meu pai tinha e tem até hoje foi decisiva naquele momento. Porque enquanto meu pai orava de joelhos ali na porta do CTI, o médico ficava olhando para ele. Até parece que isso vai adiantar alguma coisa. Mas ao mesmo tempo que o médico falava para o meu pai lá fora, de hoje seu filho não passa, eu começava a me reconectar com Deus lá dentro. Eu começava a pedir a Deus para ficar. Deus, mas só que eu queria ficar porque eu estava novo, com 23 anos de idade. E eu queria ficar. E ele começou a falar comigo, Fabinho, até hoje foi da sua maneira. Agora é da minha maneira. Tem muita coisa para você fazer. Tem muito testemunho da sua vida para você dar. Tem muita palestra para você fazer. Tem muita gente para você visitar em hospital. Tem muita cadeira de rodas para você ajudar a doar. Tem muita gente que precisa ouvir você falar. A partir daquele momento, eu tive uma melhora surpreendente. Que eu fico imaginando a cara do médico ter que ir lá fora e falar para o meu pai, eu não sei o que aconteceu, mas o teu filho vai sobreviver. Naquele momento em que eu entendi a missão que Deus tinha para a minha vida, foi o momento em que eu tive a melhora. Todos nós temos uma missão. Qual a tua missão? Eu não sei se você já entendeu a missão que Deus tem para a tua vida. E deixa eu falar uma coisa para você. Não importa a idade que você tenha. Não importa a idade que você tenha. Ainda há tempo de cumprir a missão que Deus tem para a tua vida. Ainda há tempo de olhar, colocar o seu joelho no chão e falar, Deus, me mostra qual a missão que você tem para mim. Do Hospital Miguel Couto, fui ser transferido para a Clínica São Bernardo, na Barra, porque nós tínhamos plano de saúde. E chegando ali mais um médico, achando que era Deus, fala, isso aí não tem mais jeito. Isso aí não tem mais jeito. E aí Deus colocou uma enfermeira na minha vida, chamada Carla. Nas folgas que ela tinha, ela ia para o hospital para cuidar de mim. Era um instrumento de Deus na minha vida. Somente a Carla conseguia entender tudo que eu precisava. Às vezes eu tentava, eu entubado, cheio de catéter pelo corpo. Eu passei 14 dias em coma induzido. 22 dias entubados, 1 mês no CTI e 1 mês no quarto. E eu lembro que, pastor Leandro, mosquito é uma raça inteligente. Vocês vão entender. E tinha um mosquito naquele CTI que ele deve viver até hoje. Ele já deve estar com uns 40 anos infernizando a vida dos pacientes ali. Ele sabia que eu era tetraplégico. É sério.
ele vinha... tuc. Irmãos, na ponta do meu nariz. Isso não é stand-up, não, até porque eu estou sentado, né? Stand-up é em pé. Irmãos, e ele pousava aqui. Me deu até coceira. Gente. E ele pousava aqui. E eu não podia mexer a cabeça, porque eu estava com colar cervical. Eu não podia soprar, porque eu estava entubado. Eu queria fazer pelo menos assim, ó. E não podia. E bater, porque eu era tetraplégico. Ainda sou, né? Mas com alguns movimentos. E quando o enfermeiro entrava no meu CTI, eu ficava assim para ele, mostrando que o mosquito estava no teto. E eu vou falar a palavra, porque eu, de vez em quando, eu escuto o pastor Josué falar, o miserável voava e o miserável não entendia. Ai, está me dando coceira. E aí, a Carla, quando entrou no CTI, Leandro, vai ser Leandro, vai ser pastor, não, perdoe, tá? Pastor Leandro, um mosquito voou e foi para o teto. Aí aí a Carla olhou, um mosquito? A minha vontade é dar um glória a Deus, então dar um yes, mas não podia mexer o braço, queria levantar, sambar, falar alguma coisa, pular, gargalhar. Ela foi lá e matou o mosquito. Irmãos, somente ela entendia tudo que eu precisava naquele CTI. Somente ela. Um mês no CTI, fui para o quarto. Chegando no quarto, eu já conseguia levantar esse braço e ele caía aqui. E eu tinha que voltar com esse. E como eu falei para vocês, eu não fecho a mão, eu falava para o meu pai, eu já queria superar as minhas dificuldades. E aí eu falava para ele assim, pai, coloca o copo no meu braço, na minha mão, eu vou fazer assim, ela vai fechar, tenho força para trazer, só não tenho força para levar. E aí você leva de volta para mim. Mas vai derramar. Eu falei, não tem problema. Tem gente para limpar, então vamos embora. Aí ele colocava aqui, e olha que legal. Deus deixou esse dedinho atrofiado, pastor, exatamente para o copo encaixar aqui embaixo e não cair. Tá vendo? Nunca caiu, irmãos. O povo aqui da frente quase levantou. E aí ele ia e colocava, eu trazia, bebia e voltava com a água. E ali eu fui fazendo. Fui para casa. E aí quando eu cheguei em casa, eu estava de fralda, com uma camisinha no meu pênis, onde tinha uma mangueirinha que vinha aqui para o lado. Eu tinha que fazer o meu xixi ali. Fazia o meu cocô nas fraldas. As pessoas tinham que me limpar. Tinham que fazer tudo para mim. Era como se eu fosse um bebê. Mas quando eu cheguei em casa, que eu estava nessa situação, foi lindo demais. Porque ali, eu pedi para todo mundo sair do meu quarto. Mas não é porque eu estava triste, não, porque eu não estava triste. Não é porque eu estava em depressão, não, porque eu não tive depressão. Mas é porque eu queria me conectar sozinho com Deus. E naquele momento eu fiz o projeto da minha vida. Eu não me permito sonhar coisas pequenas. Porque o Deus que eu sirvo, Ele pode realizar a pequena, como também pode realizar as maiores. E ali naquele momento, tetraplégico, eu pedi para fechar as portas, eu olhei para o canto, vi uma cadeira de rodas, pela primeira vez. E falei assim, Deus, isso não é para mim. Deus, eu passo pelo que eu tiver de passar. Só não me deixa só mais um em cima da cama. E ali naquele momento eu comecei a sonhar. E colocar tudo que eu precisava realizar, tudo que eu queria conquistar e realizar para Deus. Daqui a 5, 10 anos eu falo para você, faça esse exercício também. Como é que você quer estar daqui a 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos? O que você idealiza para a tua vida? Qual o teu sonho? Qual o teu sonho? Pensa, faz uma reflexão agora. Porque foi isso que eu fiz. E ali naquele momento eu falei assim, daqui a 5, 10 anos eu quero estar estudando, trabalhando, namorando, casando, tendo filho, tendo minha vida independente, saindo sem fralda, sem essa camisinha no pênis, sem que as pessoas tenham que me dar banho, tenham que me limpar, fazer tudo para mim. Irmãos, quem é da área médica vai entender. Uma pessoa que tem a lesão medular que eu tenho, não poderia fazer metade das coisas que eu faço hoje.
mas eu só faço porque Deus está no controle. Eu só realizo porque Deus está na frente. Eu só realizo porque eu coloco nas mãos dele. Porque eu não faria nada do que eu faço se ele não estivesse comigo. Eu não conseguiria realizar nada. Todos nós temos um retrovisor na nossa vida. E você tem um retrovisor na sua vida. E quando eu olho para trás, eu vejo que 99% daquele sonho sonhado ali naquela cama já foi realizado. E ali foram 2 meses no hospital, 4 meses em casa. Depois de 4 meses em casa, eu fui para o Hospital Sara Kubitschek, em Brasília. Cheguei lá deitado numa maca e quando eu voltei sentado numa cadeira de rodas, pronto para passar as dificuldades e encontrar a facilidade que está nas mãos de Deus. Todo o controle está nas mãos de Deus. E ali eu cheguei para o meu pai e falei assim, pai, não quero mais o plano de saúde aqui em casa. Porque quando eu saí do hospital, o plano de saúde montou um hospital dentro da minha casa, eu tinha fralda, remédio, fisioterapeuta, médico, psicólogo, se eu precisasse, nunca precisei, graças a Deus. E quando eu voltei lá de Brasília, eu falei para o meu pai, pai, dispensa o plano de saúde, porque eu quero fazer fisioterapia na rua. E Deus, ele vendava os meus olhos para eu não ver a dificuldade. Ele queria que eu passasse pela dificuldade, mas se eu visse antes, pode ser que eu, de repente, eu ia ficar meio retraído. E eu ia, enfrentava. Eu virei para o meu pai e falei, pai, você me deixa lá na Barra da Tijuca, eu vou malhar, nadar, fazer minha fisioterapia, e depois eu vou me virar para voltar sozinho. Esse problema é meu, eu tenho que resolver ele sozinho. Tem muita gente que passa pelos problemas no trabalho, em casa, ou qualquer outra situação, chega em casa, descarrega no marido, descarrega na mulher, quando na verdade eles não têm nada a ver com o teu problema. Mas eles estão ali para ser os seus ouvidos e te ajudar a sair dessa situação. E ali naquele momento eu trouxe o problema para o meu colo e falei assim, pai, eu vou resolver. Você não tem nada a ver com isso, eu que causei isso. Então me deixa resolver. Porque na maioria das vezes os pais querem colocar os seus filhos naquela redoma ali, querer cuidar e que nada aconteça com eles. Mas é preciso deixar a gente seguir. E a gente viver e enfrentar as dificuldades. E Deus, ele sempre me guiando, sempre me levando pelo melhor caminho. E eu sempre entregando tudo nas mãos dele. E aí meu pai me deixou lá na Barra da Tijuca. Eu comprei uma cadeira motorizada, porque como eu não fecho as mãos, eu ainda não consegui empurrar a cadeira direito, eram os trancos e barrancos. Minha mão vivia toda arrebentada, porque eu empurrava aqui assim, e empurrando. E aí eu peguei minha cadeira motorizada, depois que eu fiz a fisioterapia, a musculação, a natação, andei 1,5 km de cadeira de rodas, parei no ponto do Barra Shopping, e chegando ali, fiquei esperando o ônibus adaptado. Há 24, 25 anos atrás não tinha ônibus adaptado, irmãos. E eu não sabia, porque eu não era cadeirante. E aí fiquei um tempão e nada. Pensei comigo, vou entrar no Barra Shopping, como eu conheço muita gente, de repente eu vou encontrar alguém que me dê uma carona. Mas não vou ligar para o meu pai. Orgulhoso, vou resolver sozinho. Resolva sozinho. Resolva sozinho. Quando eu estou entrando no estacionamento do Barra Shopping, pastor Leandro, agora acertei. Pastor Leandro, vi uma placa escrita assim, Cascadura. Naquela época tinha muitos pontos de van, né? Era van para tudo quanto é lado. E aí quando eu estou entrando, aí parei assim perto do motorista. Irmão, essa van vai para Cascadura? Ele, vai, tipo assim, me olhando. Vou ter que levar esse aleijado. Passa pela Praça Seco, cara? Passa. Tu me leva? Ele, levo, como? Eu falei, é simples, irmão. Tu vai pegar esse braço, vai passar aqui por debaixo. Esse outro você vai botar aqui por trás. Eu vou botar a mão por cima de você. Tu não pode se apaixonar, porque eu sou cheiroso. Se apaixonou. Fez isso durante 5 anos da minha vida. Irmãos, o mesmo humor que eu tenho hoje, eu tinha antes do acidente. A mesma alegria, ela continuou. E ela não vai sair. Não vai sair, porque eu estou nas mãos de Deus. E a tua vida está nas mãos de Deus. Os teus projetos estão nas mãos de Deus. Os teus sonhos estão nas mãos de Deus. Se não tiver, faz o seguinte. Vai para casa, ou então aqui hoje mesmo.
Nós vamos orar por isso. Coloca ele nas mãos de Deus e pergunta assim: Deus, é isso que o Senhor tem para mim? Esse é o meu sonho, mas é o sonho que o Senhor tem para mim? Se não for, me dê paz, para que eu possa sonhar os sonhos que o Senhor tem para a minha vida. Tenha certeza que Deus vai te dar a paz. Deus vai mudar a tua história. E ali naquele momento ele me pegou no colo e me botou no banco da frente da van. Aí eu falei para ele assim: tu vai fechar a cadeira, vai botar no banco de trás, eu vou pagar 3 passagens e tu vai me levar para casa. Ele: só isso? Eu falei: só. Aí ele me pegou no colo e se apaixonou. Quando eu estou chegando próximo de casa, eu ligo para o meu pai: pai, ele, posso te buscar? Eu falei assim: não. Ele: como assim não? Eu falei: vai para a esquina que eu estou chegando. Ele: como? Eu falei: vai para a esquina que você vai ver. E aí quando ele chegou na esquina lá de casa, ele viu um marmanjo pegando o filho dele no colo, como se estivesse levando para a lua de mel. E aí colocando na cadeira de rodas. E ali naquele momento, eu pude dar orgulho para o meu pai. Qual orgulho você tem dado para o teu pai? Para a tua mãe? O pastor falou aqui ainda há pouco, de repente você não tem pai, não tem mãe. Mas qual orgulho você tem dado para o teu pai que está lá em cima no céu? Qual orgulho você tem dado para aquela pessoa que te criou e que te cria? Mas eu vou um pouco mais além. Qual exemplo você tem sido para os teus filhos? Pai, mãe. Tem muita mãe aqui que foi pai. Tem muito pai que também foi mãe. Qual o exemplo e qual o orgulho? E ali naquele momento, sabe por que eu falo isso para vocês? Porque não foi uma, nem duas, nem três, mas diversas pessoas, pastor, que viraram para o meu pai e falaram assim: a vida do Fabinho acabou. Não tem mais nada que vai fazer. Acabou. Como é que ele vai viver assim, desse jeito? E aí meu pai falava assim: vocês vão conhecer o Deus que ele serve. O Deus que a gente serve. O Deus que eu sirvo e o Deus que a minha família serve é o mesmo que faz com que essa cadeira de rodas me leve a lugares em que as minhas pernas jamais me levariam. Sabe por quê? Porque assim como eu e essa cadeira que hoje são as minhas pernas, estão nas mãos de Deus. E ali naquele momento, eu pude ver o sorriso do meu pai. Aqui naquele momento, eu pude constatar que a minha vida estava nas mãos de Deus. Em 2011, eu me formei em Direito. Quando eu ia para a faculdade, só tinha dinheiro para pagar a faculdade, eu não tinha dinheiro para comer na faculdade. Às vezes eu torcia para alguém me oferecer sabe aquele saquinho de pão de queijo que vem 10? Eu torcia para alguém me oferecer para não desmaiar de fome. Porque eu não tinha dinheiro para comer. Mas eu também não desisti. Porque eu sabia que Deus estava no controle e que alguém ia me oferecer um pão de queijo. Porque Deus estava no controle. No controle da minha vida, porque a minha vida estava nas mãos dele. Em 2011, no dia do aniversário do meu pai, 28 de julho, eu peguei o meu diploma na formatura e entreguei nas mãos dele e falei assim: pai, esse diploma não é meu, é teu. E eu pude entregar esse diploma nas mãos dele. Porque Deus estava no controle. Porque as nossas vidas estavam nas mãos de Deus. Irmãos, eu passei por milhares de dificuldades, por centenas de problemas, mas nenhum deles foi capaz de me tirar das mãos de Deus e de fazer com que eu desistisse dos meus sonhos, porque os meus sonhos eram os sonhos que Deus sonhava para a minha vida e os sonhos que Deus tinha para a minha vida. Sabe aquele momento em que você passa por uma dificuldade, em que você passa por um problema, e que você se sente sem chão, e que você não sabe o que fazer, não sabe a quem recorrer. Você não sabe o que fazer, você não sabe a quem recorrer, porque na maioria das vezes você recorre ao ser humano. Mas quando na verdade você tem que recorrer a Deus. Nós estamos aqui diante do altar. O altar é lugar de milagres. É lugar da pregação da palavra de Deus. É lugar de depósito dos dízimos e das ofertas. É lugar de súplicas. É onde você tem que colocar os teus sonhos. É onde você tem que apresentar os teus sonhos para Deus.
onde você tem que apresentar a tua vida para Deus. E tenha certeza que Ele vai fazer o melhor. Porque o mesmo Deus, que é o Deus de antes, é o Deus de hoje e vai ser o Deus para sempre. Ele não vai mudar. Ele não vai mudar, mas Ele pode mudar a tua vida, se ela estiver nas mãos dEle. Quando eu olho para trás, eu fico rindo, eu fico feliz. Porque eu não consigo. A única coisa que eu consigo é me arrepender diante do acidente. Mas depois do acidente, cara, é só felicidade. É só glória, é só alegria. É só vontade de viver. É vontade de estar, vontade de ser instrumento. Sabe por quê? Porque a cada lugar que a gente vai, a cada pessoa que a gente conversa, com quem que a gente cruza, é uma oportunidade de mudar a vida de alguém. Não sente do lado de alguém sem que você deixe uma palavra de mudança da vida dela. Porque nós que sabemos que temos que pregar a palavra e assim não fazemos, cometemos pecado. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Aquele que sabe que deve fazer a obra e assim não faz, comete pecado. Tem muita gente que está lá fora, querendo estar aqui dentro, para beber da mesma água que a gente bebe, mas a gente não convida, a gente não traz. É só chamar. É lindo chegar aqui e ver essas cadeiras todas completas. Foi lindo chegar, ver o Alfredo lá dentro junto com a Rafa e falar assim: Fabinho, ontem tinham 104 jovens aqui dentro. E ao redor daqui é onde o diabo está atacando. Tem um bar aqui. Quando eu cheguei aqui domingo retrasado, né? Não, sábado, né? Que foi o dia que o Alfredo pregou pela primeira vez. O bar aqui do lado é de, sei lá, é um antro de prostituição. O daqui também, o dali também. E o que a gente está fazendo? Onde que a gente está evangelizando? Onde que a gente vai mudar? Quais as vidas que nós vamos mudar? É preciso que a gente seja instrumento de Deus na vida das pessoas. Sabe por quê? Porque o tempo vai passar. O tempo vai passar. Eu serei cobrado assim como você também será cobrado. Tem muita gente que precisa beber da mesma água que a gente bebe. E dali eu fui sonhando, e cada vez mais eu sonhava coisas grandes. Faltam 38 segundos, já estou acabando. E eu sonhava coisas grandes para a minha vida. Depois nós montamos o projeto Praia para Todos, que é do nosso instituto, como o pastor Leandro falou aqui. É um projeto de acessibilidade às praias, onde nós já passaram lá pela gente mais de 40 mil pessoas. Pessoas que hoje já estão sustentando suas famílias, já estão trabalhando, já estão inclusas na sociedade. E que tiveram suas vidas modificadas, mudadas, por um projeto que é um projeto de Deus. Não é um projeto meu, nem um projeto seu, mas é um projeto de Deus. Mas eu tinha outros sonhos também, e aí já são sonhos mais loucos. Eu sonhava em ser o primeiro tetraplégico do mundo a saltar de paraquedas sozinho. Eu queria viajar para fazer um monte de coisas. Mas eu precisava entregar todos os meus sonhos nas mãos de Deus. E esse eu também entreguei nas mãos dele. E ele realizou. Sabe por quê? Porque era sonho dele. E porque eu estava nas mãos dele. Demorou 5 anos. Mas Deus fez. E hoje, em 8 bilhões, quase 8 bilhões de habitantes na Terra, esse que está aqui em cima do altar do Senhor foi o que realizou. Hoje eu sou o primeiro tetraplégico do mundo a saltar de paraquedas sozinho. O que Deus tem feito comigo, o que Deus tem feito na vida do pastor Leandro e da sua família, na vida de várias pessoas, Ele quer fazer na tua vida também. As melhores e maiores e mais lindas bênçãos, Deus quer dar para os filhos dEle, para os soldados dEle que estão aqui dentro. E você vai abrir a mão para agarrar essa bênção? Vai abrir os braços e correr atrás da tua bênção?
Vai entregar a tua bênção, o teu sonho, vai buscar a tua bênção, entregando os teus sonhos nas mãos de Deus. Ele está ali para te dar. Basta você querer. Basta você entregar a tua vida nas mãos dele. Assim como o barro nas mãos do oleiro, é a nossa vida nas mãos de Deus. Por mais quebrada que ela esteja, destruída, arruinada, Deus, ele refaz. Ele molda a tua vida de acordo com a vontade dele. Sem que deixe cicatriz, sem que deixe ela aos cacos. Mas ele refaz, moldando de acordo com a vontade dele. Mas é preciso que você passe por esse processo. Porque o vaso de barro, assim como a nossa vida, ela precisa passar por um processo. O vaso de barro, quando ele acaba, o oleiro acaba de fazer ali, ele ainda não é vaso. Porque se você deixar ele ali, assim que ele acaba de fazer, e pegar um copo de água e jogar dentro dele, ele vai se desfazer. Durante 4 dias, ele fica secando. Durante 4 dias, aquele vaso que foi formado ali, ele fica secando. Depois que ele seca, ele vai para o forno a uma temperatura de 800 graus. Depois que ele passa pelo fogo, assim como eu passei, assim como você tem passado, que é retirado, ele fica mais uns 10 dias esfriando. Depois, é passado, é untado. E mais um tempo ele fica ali, secando. Para daí sim ele ser chamado de vaso. Só depois de passar por todo esse processo é que ele é vaso. Qual processo você tem passado? Não importa o que você tenha passado, ou esteja passando. Mas você precisa ser transformado em vaso de barro, nas mãos de Deus, para que depois de ter passado por todo esse processo, esteja sentado aqui, e ser cheio, ser um vaso cheio do Espírito Santo de Deus. Para que a tua vida transborde o Espírito Santo de Deus. E faça a diferença de quem está do teu lado. Não importa o que você passou ou o que você tenha passado. Só entregue a tua vida nas mãos de Deus, como está aqui atrás. Assim como Ele fez na minha, Ele quer fazer na tua. Algumas vezes a gente já conversou, né, Alfredo e Rafa? Quem diria que eles estariam aqui hoje? O sonho era outro. O desejo, a vontade era outra. Não é não, pastor? E olha onde eles estão. Cara, 360. Deus quer fazer na tua vida os 360 que Ele fez na minha, na do Alfredo, na do pastor e na de muitos que estão aqui hoje. Só permita e esteja nas mãos de Deus.